O segredo mais poderoso da Bíblia que poucos conhecem. Você já se perguntou se existe um segredo tão poderoso na Bíblia que poderia transformar completamente sua vida? E se eu dissesse que há um mistério oculto nas Escrituras, um segredo que poucos conhecem, mas que tem o poder de mudar a sua realidade, curar seu coração e abrir as portas para bênçãos inimagináveis? Esta não é uma mensagem qualquer. Hoje vamos falar de um poder divino escondido na Bíblia, um segredo que esteve diante de nós o tempo todo e que, ao ser descoberto, pode fazer a diferença entre uma vida de incertezas e uma vida repleta de propósito e vitória. Ao longo deste vídeo, exploraremos um conhecimento tão profundo que alguns dos maiores homens e mulheres de fé o encontraram, aplicaram e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Mas aqui está a pergunta: você está disposto a descobri-lo e aplicá-lo em sua própria vida? Pense por um momento. Se este segredo tem o potencial de mudar o seu destino, não seria uma tragédia passar a vida sem conhecê-lo? O que você faria se soubesse que a chave para superar seus medos, curar suas feridas e desbloquear bênçãos está esperando para ser revelada? Nos próximos minutos, faremos juntos uma jornada espiritual. Vou te mostrar como esse segredo não apenas está escondido nas Escrituras, mas também esperando que você o reivindique como uma promessa viva para a sua vida. Descubra como Deus o preparou especificamente para você e como, ao colocá-lo em prática, você poderá experimentar uma transformação radical em sua vida espiritual, emocional e até mesmo física. Este não é apenas mais um vídeo, é uma oportunidade para ouvir o que Deus quer dizer a você hoje. Por isso, convido você a comentar esta frase agora mesmo: estou pronto para receber o poder de Deus em minha vida. Escreva nos comentários e faça um pacto consigo mesmo e com o Senhor de que você está aberto a receber esta revelação. Além disso, quero pedir algo importante. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, clique em curtir agora. Ao fazer isso, você estará ajudando este segredo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Deixe Deus usar você como um instrumento para abençoar vidas. Quero te parabenizar por estar aqui. Este canal é um lugar onde milhares de pessoas encontram apoio espiritual, especialmente aqueles que não têm uma igreja próxima ou que sentem que estão lutando sozinhos. Aqui você não está sozinho. Somos uma comunidade de fé e a sua participação é importante. Por isso, antes de continuar, comente a frase "Paz em Cristo" e comprometa-se a seguir esta jornada até o fim. Por fim, quero que você saiba que a penúltima lição que exploraremos hoje contém uma chave especial para desbloquear uma bênção em sua vida. Você não vai querer perder. Então fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode ser o início de algo extraordinário em sua vida. Agora, sem mais demora, vamos começar este estudo poderoso e descobrir juntos o segredo mais poderoso da Bíblia que poucos conhecem. A criação, o reflexo do poder oculto de Deus. Desde o início da Bíblia, encontramos uma demonstração majestosa de poder. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este versículo, tão conhecido e ao mesmo tempo tão profundo, nos mostra a capacidade infinita de Deus para trazer ordem ao caos, luz em meio à escuridão, e vida onde antes não existia nada. Você já sentiu que sua vida estava vazia, como se faltasse algo para completá-la? Reflita por um momento. Assim estava o mundo antes que a palavra de Deus o transformasse. As Escrituras nos revelam que o mesmo poder que criou os céus e a terra está disponível para nós. A criação não é apenas um evento histórico, é um convite para crer que Deus pode fazer o mesmo em sua vida. Talvez você sinta que há
áreas em seu coração que estão desordenadas, apagadas ou sem propósito. Mas aqui está o segredo. Quando você permite que Deus fale a essas áreas, tudo muda. A chave está em compreender que Deus não precisa de ferramentas complicadas para transformar sua vida. Tudo o que ele fez foi falar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Você consegue imaginar o impacto dessa voz divina falando diretamente à sua situação? Aqui é onde muitos falham em compreender o poder oculto da criação. Acreditam que é algo que aconteceu uma vez e terminou. Mas a realidade é que Deus continua o mesmo. Sua palavra segue ativa e poderosa. Ele quer falar luz e ordem sobre seus problemas, seus sonhos e seus relacionamentos. Permita-me perguntar algo. Quais áreas da sua vida precisam de uma criação divina? Talvez seja o seu casamento, suas finanças, sua saúde ou sua paz interior. Seja qual for a necessidade, este é o momento de entregá-la a Deus e permitir que Ele opere. No que aprendemos neste bloco, Deus pode criar algo belo e perfeito a partir do caos. Sua palavra tem o poder de transformar qualquer situação. Esse mesmo poder que falou no princípio dos tempos está disponível para você hoje. Convido você a meditar sobre isso enquanto continuamos explorando este segredo divino. Se você acredita que Deus pode falar à sua vida, escreva nos comentários: Deus está criando algo novo em mim, e declaremos juntos esta verdade. O pacto com Abraão, o poder de acreditar no impossível. Em Gênesis 12, Deus chama um homem chamado Abraão e faz a ele uma promessa que parecia impossível. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 12:2. Abraão não tinha filhos e já era idoso, mas escolheu acreditar nas palavras de Deus. Você já enfrentou uma situação que parecia sem solução? Talvez você se sinta limitado pela sua idade, seus recursos ou suas circunstâncias. Mas aqui está o poder oculto que poucos conhecem. A fé é a chave que ativa as promessas de Deus. A Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15:6. Não foi sua força, sua inteligência ou sua experiência que o qualificou para receber a bênção, mas sua capacidade de confiar no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Imagine por um momento o que significou para Abraão deixar para trás sua terra, sua família e tudo o que conhecia, confiando apenas em uma promessa. Deus não revelou todo o caminho a ele, deu apenas uma palavra e pediu obediência. Essa é uma lição para nós. Não precisamos entender todos os detalhes, precisamos apenas dar o primeiro passo em fé. E aqui está o mistério. A promessa de Deus a Abraão não se limitou à sua vida. Por meio de sua fé, uma bênção foi liberada que alcançou gerações inteiras, incluindo a nossa. Quando você escolhe acreditar no impossível, não está apenas mudando o seu destino, mas também o daqueles que estão ao seu redor. Reflita por um momento. Quais promessas de Deus você já recebeu que parecem impossíveis? Você está disposto a acreditar no que ainda não pode ver? A história de Abraão nos ensina que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele procura pessoas que digam: Senhor, eu acredito na tua palavra, mesmo que ainda não veja os resultados. Hoje, Deus está chamando você a confiar nele, assim como Abraão confiou. Não importa quão distante pareça a promessa, se ele disse, ele fará. A pergunta é: você dará o passo de fé? Escreva nos comentários: Senhor, eu acredito na tua promessa, e declare sua disposição de confiar em Deus, mesmo quando parece impossível. Moisés e a sarça ardente. Ouça a voz do seu chamado. Em Êxodo 3, Moisés estava cuidando das ovelhas no deserto quando viu algo extraordinário. Uma sarça que queimava, mas não se consumia. Nesse momento, Deus o chamou pelo nome.
Moisés. Êxodo 3:4. Esse evento não apenas transformou a vida de Moisés, mas também mudou a história de um povo inteiro. Você já se perguntou se Deus tem um chamado especial para a sua vida? É fácil pensar que os grandes propósitos estão reservados para outras pessoas, mas aqui está o segredo. Deus chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Moisés não era um líder reconhecido, nem alguém que se sentia qualificado para a tarefa que Deus lhe deu. Na verdade, ele mesmo apresentou várias desculpas. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Mas Deus não estava procurando alguém perfeito, ele estava procurando alguém disposto. Este episódio nos ensina algo muito importante. Muitas vezes, Deus se revela nos momentos mais inesperados, no meio da nossa rotina diária. Assim como a sarça ardente chamou a atenção de Moisés, Deus pode estar enviando sinais em sua vida diária para chamar você a um propósito maior. Pense nisso. Que sarças ardentes existem em sua vida que podem ser mensagens de Deus. Você está ouvindo quando Ele chama ou está muito ocupado com suas preocupações? O chamado de Deus sempre vem com uma promessa. Quando Moisés expressou suas dúvidas, Deus respondeu: Eu estarei com você. Êxodo 3:12. Essa é a chave. Não se trata do que você pode fazer com suas próprias forças, mas do que Deus pode fazer por meio de você. Talvez hoje você sinta que não é suficiente, que não tem o necessário para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Mas deixe-me lembrar você de algo. Se Deus o chamou, Ele também o capacita. Ele nunca o deixará sozinho. Assim como Moisés teve que deixar para trás seus medos e confiar no plano de Deus, você também pode dar esse passo de fé. Deus não se esqueceu de você e está esperando que você responda ao chamado dele com um simples "Aqui estou". Senhor, escreva nos comentários: Senhor, quero ouvir o teu chamado. E juntos, vamos pedir a Deus que abra nossos ouvidos e corações para recebermos o propósito que Ele tem para nossas vidas. Davi e Golias. O poder de enfrentar gigantes com fé. Em 1 Samuel 17, encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Um jovem pastor chamado Davi enfrenta o gigante Golias, um guerreiro experiente que aterrorizava o povo de Israel. Desde o início, essa história nos ensina algo crucial. Os maiores desafios não são vencidos pela força humana, mas pela fé no poder de Deus. Imagine a cena. Golias, um homem gigantesco e bem armado, zombava do exército de Israel dia após dia. Ninguém ousava enfrentá-lo até que Davi, um jovem sem experiência militar, decidiu agir. Mas aqui está o detalhe mais poderoso. Davi não confiou em sua força, mas no Deus que já o havia capacitado antes. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Quantas vezes em sua vida você já se sentiu diante de gigantes? Talvez sejam problemas financeiros, doenças, conflitos familiares ou medos internos que parecem impossíveis de vencer. Mas a história de Davi nos lembra que o tamanho da sua fé é mais importante do que o tamanho do seu gigante. Davi não usou uma armadura pesada nem uma espada grande. Ele usou o que tinha em mãos, uma funda e algumas pedras. Isso nos ensina que Deus não precisa que tenhamos tudo resolvido ou sejamos os mais preparados. Ele pode usar o que temos, por menor que pareça, para nos dar a vitória. O segredo está em que Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Enquanto o resto do exército de Israel via uma derrota certa, Davi viu uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. Reflita: quais gigantes você está enfrentando neste momento?
Você está confiando nas suas próprias forças ou no poder de Deus? Deus está esperando que você tenha a mesma atitude de Davi. Não temer, mas confiar plenamente que Ele luta suas batalhas. Os gigantes que você enfrenta hoje não são grandes demais para o Deus que está com você. Se você acredita que Deus pode dar a vitória sobre qualquer desafio, escreva nos comentários: "Com Deus meus gigantes cairão", e declare que, não importa o que você esteja enfrentando, você não está sozinho na luta. O profeta Elias e o fogo do céu. Quando Deus responde com poder, em 1 Reis 18, encontramos uma das maiores demonstrações do poder de Deus: a confrontação épica entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, sozinho diante de centenas de falsos profetas, desafia o povo de Israel a tomar uma decisão. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18, 21. Esse momento não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma lição para nossas vidas. Deus responde com fogo quando o buscamos com um coração genuíno. Elias prepara o altar, coloca a lenha e o sacrifício, e para não haver dúvidas sobre o poder de Deus, manda derramar água sobre tudo. Então ele ora com fé: "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus." 1 Reis 18, 37. Naquele instante, o fogo de Deus desce do céu, consome o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. Você já sentiu que sua fé está sendo testada? Talvez você enfrente dúvidas, críticas ou até momentos em que parece que Deus está em silêncio. A história de Elias nos mostra que, mesmo quando o mundo parece estar contra você, Deus não te abandona. Ele responde àqueles que confiam nele de todo o coração. O fogo que desceu do céu não apenas consumiu o sacrifício, mas também restaurou a fé de um povo perdido. Isso nos ensina que quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele responde de maneiras poderosas, demonstrando que sua glória não tem limites. Reflita. Há áreas em sua vida onde você precisa que o fogo de Deus desça? Você está disposto a deixar Deus tomar o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? O fogo de Deus não representa apenas o seu poder, mas também a sua purificação. Talvez hoje você precise que Ele consuma seus medos, pecados ou inseguranças, deixando em seu lugar uma fé renovada e uma vida cheia da sua presença. Escreva nos comentários: "Senhor, faz descer o teu fogo sobre minha vida", e juntos vamos pedir que Deus renove e transforme nossos corações. Esther. Para um tempo como este, no livro de Esther, encontramos uma história que nos mostra como Deus posiciona seus filhos em lugares estratégicos para cumprir seus propósitos. Esther, uma jovem judia, torna-se rainha em um momento crítico na história do seu povo. Quando surge uma ameaça de extermínio contra os judeus, seu primo Mordecai diz a ela estas palavras poderosas: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Esther 4:14. Essa história nos ensina que Deus sempre tem um propósito por trás de cada situação. Esther não buscou ser rainha, mas foi colocada naquela posição por um motivo maior do que ela mesma. Da mesma forma, você não está onde está por acaso. Pode ser que você não entenda o porquê das suas circunstâncias, mas Deus tem um plano. Esther teve que tomar uma decisão: arriscar sua vida para salvar seu povo ou permanecer em silêncio para proteger a si mesma. Com coragem e fé, ela declarou: "Se eu tiver que morrer, morrerei." Esther 4:16. Ao dar esse passo de fé, Deus usou sua disposição para mudar o destino de uma nação inteira. Você já se perguntou por que está no lugar onde está hoje? Talvez esteja enfrentando desafios, injustiças ou momentos em que sente que não tem o controle. Mas aqui está o segredo.
Deus te colocou exatamente onde você precisa estar, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Reflita. Você já se perguntou por que está no lugar onde está hoje? Está disposto a cumprir o propósito de Deus, mesmo que isso exija sacrifício? A vida de Esther nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários, e isso inclui você. Hoje, quero convidar você a orar e pedir a Deus que revele o propósito dele para este momento da sua vida. Escreva nos comentários: Senhor, usa-me para o teu propósito. E juntos vamos declarar que estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus. Da prisão ao palácio. A história de José, relatada em Gênesis 37 a 50, é um poderoso lembrete de como Deus pode transformar as situações mais difíceis em plataformas para cumprir seus propósitos. José, o filho amado de Jacó, foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. O que parecia o fim de sua história era, na verdade, o início do plano divino. Um dos momentos mais impactantes ocorre em Gênesis 50:20, quando José declara aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essa declaração revela um dos segredos mais profundos da Bíblia. Deus pode transformar aquilo que os outros planejam para nos destruir em instrumentos para abençoar nossa vida e a vida de outros. Imagine José, um jovem cheio de sonhos, enfrentando rejeição, dor e abandono. Tudo parecia perdido, mas sua fidelidade e confiança em Deus nunca vacilaram. Apesar de suas circunstâncias, José permaneceu firme, sabendo que Deus estava com ele mesmo nos momentos mais sombrios. Reflita. Há situações em sua vida que parecem injustas ou sem sentido. Você consegue confiar que Deus está usando essas provas para levá-lo a um propósito maior? A chave na vida de José foi sua disposição de permanecer fiel a Deus em cada etapa, mesmo quando parecia que as promessas que havia recebido estavam distantes. Sua história nos ensina que os caminhos de Deus nem sempre são fáceis de entender, mas sempre estão cheios de propósito. Pense nisso. Talvez você esteja em uma prisão agora, preso em uma situação que parece sem saída. Mas, como José, Deus pode estar preparando você para algo muito maior do que imagina. O que parece um atraso pode ser o processo necessário para você chegar ao lugar onde Deus quer usá-lo. Escreva nos comentários: Deus está transformando minhas provas em bênçãos. E juntos vamos declarar que tudo o que enfrentamos está nas mãos de Deus para o nosso bem e para a sua glória. O maná do céu, a provisão diária de Deus. Em Êxodo 16, o povo de Israel se encontra no deserto, enfrentando uma de suas maiores provações: a fome. Em meio às suas queixas, Deus responde enviando o maná, um pão celestial que caía todas as manhãs para sustentá-los. Farei chover pão dos céus para vocês. Êxodo 16:4. Essa história revela um segredo profundo. Deus nunca abandona o seu povo, mesmo nos momentos de maior necessidade. Ele é um provedor fiel que sabe exatamente o que precisamos, quando precisamos e como prover. O maná não era apenas alimento físico, mas também uma lição espiritual. Deus ordenou que o povo recolhesse apenas o necessário para cada dia, ensinando-os a depender dele constantemente. Todas as manhãs, o maná caía como um lembrete de que sua provisão é diária e suficiente. Você já se sentiu em um deserto? Talvez esteja enfrentando escassez financeira, emocional ou espiritual. Essa história convida você a confiar que Deus não permitirá que falte o essencial.
mas também desafia a depender dele dia após dia, sem se preocupar com o amanhã. Jesus faz referência ao maná quando declara: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome." João 6,35. Esse é o segredo. Além de nossas necessidades físicas, Deus deseja alimentar nossa alma com sua presença. Reflita. Há áreas em sua vida onde você está lutando contra a escassez ou a incerteza? Você está confiando na provisão diária de Deus ou tentando controlar tudo sozinho? Deus quer que você confie nele. Assim como o maná caía todas as manhãs, sua graça, amor e provisão estão disponíveis para você a cada novo dia. Tudo o que você precisa fazer é buscá-lo, confiar e receber. Escreva nos comentários: "Senhor, confio na tua provisão diária." E juntos vamos pedir que Deus encha nossas vidas com o seu pão celestial, tanto física quanto espiritualmente. A cruz de Cristo, o maior ato de amor e redenção. No coração do Evangelho está o sacrifício de Jesus na cruz. Em João 3,16, encontramos estas palavras que transformaram vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz não foi um acidente, nem um evento inesperado. Desde o início dos tempos, Deus planejou resgatar a humanidade de seus pecados e restaurar o relacionamento entre ele e sua criação. O preço foi alto, a vida do seu próprio filho. Mas esse sacrifício não foi em vão. Por meio da cruz, somos oferecidos perdão, esperança e uma nova vida. Você já sentiu que seus erros são grandes demais para serem perdoados? A cruz de Cristo nos mostra que, não importa quão profundo seja o nosso pecado, o amor de Deus é ainda mais profundo. Jesus carregou em si nossas culpas, nossos medos, nossas enfermidades e nossas cargas, para que você e eu pudéssemos viver livres. O apóstolo Paulo resume isso em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o segredo que transforma vidas. Não se trata do que você pode fazer por Deus, mas do que Ele já fez por você. Reflita. Você já aceitou o presente de amor e redenção que Jesus oferece? Você vive com a certeza de que a cruz foi suficiente para salvá-lo? A cruz nos ensina que não estamos sozinhos. Jesus entendeu nossas dores, angústias e lutas e as levou à cruz para que não tivéssemos que enfrentá-las sozinhos. Seu sacrifício nos garante acesso direto a Deus, uma esperança viva e a certeza de que nossa eternidade está assegurada. Hoje, Deus o convida a deixar suas cargas aos pés da cruz e a receber o seu perdão. Escreva nos comentários: "Obrigado, Jesus, pela cruz." E juntos vamos agradecer pelo maior presente que já recebemos: a ressurreição, a vitória sobre a morte. Depois do sacrifício na cruz, a história de Jesus não terminou na tumba. Em Mateus 28,6, o anjo proclamou estas palavras poderosas: "Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito." A ressurreição é o fundamento da nossa fé e o segredo que dá sentido a tudo o que acreditamos. Sem ela, a cruz seria apenas uma história trágica. Mas, ao ressuscitar, Jesus demonstrou seu poder absoluto sobre a morte, o pecado e o inimigo. Ele não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também garantiu a vitória final. Reflita por um momento. O que significa para você a ressurreição? Ela é a promessa de que não importa quão sombria seja a sua situação atual, sempre há esperança. Se Jesus venceu a morte, então não há nada em sua vida que ele não possa transformar. O apóstolo Paulo expressa isso claramente em 1 Coríntios 15, 55-57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição não é apenas uma história do passado, é uma realidade viva. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para você hoje. Esse é o segredo que poucos entendem. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas um convite para viver em vitória. Reflita. Quais áreas da sua vida precisam de um renascimento? Você está vivendo com a certeza de que tem vitória em Cristo? A ressurreição nos lembra que o impossível é possível com Deus. Assim como Jesus saiu vitorioso da tumba, você também pode sair vitorioso de qualquer situação que esteja enfrentando. Mas aqui está o desafio. Você precisa acreditar, aceitar e caminhar nessa vitória todos os dias. Hoje, escreva nos comentários: "Vivo porque Jesus vive." E juntos vamos declarar que sua ressurreição é a prova viva de que nada pode deter o plano de Deus para nossas vidas. Pentecostes, o poder do Espírito Santo. Em Atos 2, encontramos um dos momentos mais transformadores da história da Igreja, o dia de Pentecostes. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos, quando a promessa do Espírito Santo se cumpriu, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos 2:3. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era em que o Espírito Santo passa a habitar nos crentes, capacitando-os a levar o Evangelho ao mundo. Mas aqui está o segredo. O mesmo Espírito que desceu naquele dia continua ativo hoje, guiando, confortando e fortalecendo os filhos de Deus. Você já sentiu que precisa de mais força ou direção na sua caminhada espiritual? O Espírito Santo está disponível para você, pronto para enchê-lo com seu poder e capacitá-lo a viver uma vida que glorifique a Deus. Jesus descreveu o Espírito Santo como o Consolador, que estaria conosco para sempre. "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre." João 14:16. No Pentecostes, os discípulos passaram de um grupo temeroso para um movimento ousado que transformou o mundo. Esse mesmo poder está disponível para você. Se sua fé tem sido fraca, ou se você sente que não tem forças para enfrentar as provas, o Espírito Santo pode renovar sua vida e acender um fogo no seu coração. Reflita, você já pediu a Deus para encher sua vida com o Espírito Santo? Que áreas da sua vida podem ser transformadas com o poder do Espírito? O Pentecostes nos lembra que não estamos sozinhos. Deus nos deu seu Espírito como guia, força e consolo. Tudo o que precisamos fazer é pedir que Ele nos encha e nos rendermos à sua obra em nossas vidas. Escreva nos comentários: "Espírito Santo, enche minha vida." E juntos vamos pedir que sua presença transforme nossos corações e renove nossa fé. Jó, a fé que persevera em meio ao sofrimento. A história de Jó, narrada no livro que leva seu nome, é um poderoso lembrete de que mesmo nas provações mais difíceis, Deus tem um propósito maior. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, mas enfrentou a perda de tudo: seus filhos, sua riqueza e até sua saúde. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó fez esta declaração extraordinária: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. O segredo da vida de Jó não era evitar o sofrimento, mas permanecer fiel a Deus no meio dele. Apesar de não entender o porquê de suas provas, ele confiava que Deus continuava no controle. Isso nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança no caráter de Deus. No final da história, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, mas o abençoou em dobro por sua perseverança. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42:12.
Mais importante ainda, Jó experimentou uma revelação mais profunda de quem Deus é. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Reflita. Você já enfrentou provas tão intensas que questionou onde Deus estava? Você consegue confiar que Ele está operando um propósito maior, mesmo quando não o entende? A história de Jó nos mostra que Deus sempre tem a última palavra. Embora o sofrimento seja difícil, ele nunca é o fim da nossa história. Deus o usa para nos fortalecer, nos ensinar e nos levar a um relacionamento mais profundo com Ele. Hoje, você pode estar enfrentando um tempo de dor ou incerteza, mas lembre-se, as provações não são eternas, mas o amor e o propósito de Deus são. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti em meio às provas, e juntos vamos declarar que nossa fé permanecerá firme, porque sabemos que Deus é fiel e seu plano é perfeito. O Êxodo, o caminho para a liberdade. O êxodo do povo de Israel. Do Egito, narrado em Êxodo 14, é uma das histórias mais poderosas de libertação na Bíblia. Após séculos de escravidão, Deus levanta Moisés para guiar seu povo à liberdade. Mas o momento mais dramático ocorre quando os israelitas se encontram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército do faraó. Em meio ao desespero, Moisés declara: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Êxodo 14:13. Deus faz o impossível, abre o mar e o povo passa em terra seca. Quando o exército egípcio tenta segui-los, as águas voltam e os destroem. Essa história nos mostra que Deus não apenas liberta, mas também abre caminhos onde não existem. O que parecia uma situação sem saída tornou-se uma demonstração do poder e do cuidado de Deus. Reflita. Há algo em sua vida que faz você se sentir preso, como se não houvesse saída. Você consegue acreditar que Deus pode abrir um caminho, mesmo nos momentos mais desesperadores? O Êxodo nos ensina que a liberdade nem sempre é fácil. O povo de Israel teve que confiar em Deus, seguir sua direção e caminhar por um caminho que nunca haviam visto antes. Talvez você esteja em uma posição semelhante hoje, enfrentando decisões difíceis ou esperando uma solução divina. O segredo é confiar que Deus não apenas tem o poder de libertá-lo, mas também de guiá-lo durante o processo. A chave está em não olhar para trás. Quando os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, eles deixaram o Egito para sempre. Isso nos lembra que, quando Deus nos liberta de algo, devemos abandonar as cadeias do passado e avançar para suas promessas. Reflita. O que você precisa deixar para trás para caminhar rumo à liberdade que Deus tem para você? Você está disposto a confiar em seu plano, mesmo quando não vê o caminho completo? Deus é um libertador fiel. Assim como ele libertou Israel do Egito, ele pode libertá-lo de seus medos, pecados, feridas emocionais ou qualquer coisa que o impeça de viver plenamente em seu propósito. Escreva nos comentários: Deus abrirá um caminho para mim. E juntos, vamos declarar que o poder de Deus continua agindo hoje, conduzindo-nos à liberdade e à vitória. Daniel, na cova dos leões, a proteção divina em meio ao perigo. Em Daniel 6, encontramos uma história de fé inabalável e proteção divina. Daniel, um homem íntegro e fiel a Deus, foi alvo de uma conspiração de seus inimigos, que convenceram o rei a decretar que ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Apesar disso, Daniel continuou orando a Deus como sempre fazia, mesmo sabendo que isso o levaria à cova dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova, Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões, e ele saiu ileso. No dia seguinte, o rei declarou: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre.
O seu reino não será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Daniel 6:26. Essa história nos ensina um segredo poderoso. Deus protege aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo nas situações mais perigosas. Reflita, você já se sentiu rodeado por leões em sua vida? Talvez sejam problemas, pessoas ou situações que ameaçam sua paz e sua fé. Você consegue confiar que Deus está com você, mesmo em meio ao perigo? Daniel não comprometeu sua fé, mesmo quando sua vida estava em risco. Sua história nos desafia a sermos constantes em nossa relação com Deus, independentemente do que enfrentamos. A proteção de Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que nunca estaremos sozinhos nelas. O segredo de Daniel foi sua vida de oração. Antes de enfrentar a cova dos leões, ele já havia construído uma relação sólida com Deus através de uma rotina constante de oração. Isso nos ensina que nossa conexão diária com Deus é essencial para enfrentarmos os desafios com fé e confiança. Reflita, como está sua vida de oração neste momento? Você tem buscado a Deus diariamente para fortalecer sua fé? Deus não mudou. Assim como ele protegeu Daniel, está pronto para protegê-lo e guiá-lo. Sua fé em meio às provações pode ser um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor, assim como foi a fé de Daniel diante do rei e de todo o reino. Escreva nos comentários: Deus me protege em meio aos meus leões. E juntos vamos declarar que sua presença e proteção são suficientes para enfrentarmos qualquer circunstância. A viúva de Sarepta. A provisão milagrosa em tempos de escassez. Em 1 Reis 17, 7:16, o profeta Elias é enviado por Deus a Sarepta, onde encontra uma viúva em extrema pobreza. Ela estava juntando lenha para preparar a última refeição, com o pouco de farinha e azeite que restavam antes de enfrentar a morte com seu filho. Elias, porém, diz: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e traga-o. Depois, faça algo para você e para seu filho. 1 Reis 17:13. Surpreendentemente, a viúva obedeceu, e o que parecia ser seu último recurso tornou-se um suprimento milagroso. O pote de farinha não se esvaziará, e a botija de azeite não se secará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. 1 Reis 17:14. Essa história nos revela um segredo poderoso. Deus é capaz de prover abundantemente, mesmo em tempos de maior escassez. Reflita. Você já enfrentou momentos em que parecia não haver recursos suficientes? Está disposto a confiar em Deus mesmo quando parece que você não tem nada a oferecer? O milagre aconteceu quando a viúva escolheu obedecer à palavra de Deus, mesmo em meio ao desespero. Isso nos ensina que a fé e a obediência são chaves para experimentar a provisão divina. Deus não apenas quer suprir suas necessidades, mas também mostrar sua fidelidade em meio às suas limitações. Talvez você esteja se sentindo sem forças, sem tempo ou sem recursos. Mas lembre-se, quando você entrega o pouco que tem a Deus, Ele transforma em muito. Reflita. O que você tem em mãos que precisa entregar a Deus hoje? Está disposto a confiar que Ele pode multiplicar o pouco para suprir suas necessidades? A história da viúva de Sarepta nos lembra que a provisão de Deus não depende de circunstâncias externas, mas do seu poder infinito. Ele é capaz de cuidar de você de maneiras que vão além da sua compreensão. Escreva nos comentários: Deus é meu provedor em tempos de escassez. E juntos vamos declarar que sua fidelidade nunca falha, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus acalma a tempestade, paz em meio ao caos. Em Marcos 4:35-41, encontramos uma das cenas mais impressionantes do ministério de Jesus. Enquanto atravessavam o mar em uma barca, uma grande tempestade surgiu.
e as ondas começaram a inundar o barco. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus, que estava dormindo, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, fique quieto. Marcos 4:39. Imediatamente tudo se acalmou. Ele olhou para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Essa história nos revela um segredo profundo. A paz não vem da ausência de tempestades, mas da presença de Jesus em meio a elas. Reflita. Você já enfrentou situações que o fizeram sentir como se estivesse afundando? Você tem lembrado que Jesus está com você, mesmo quando ele parece estar em silêncio? Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas deixaram o medo tomar conta. Isso nos ensina que mesmo aqueles mais próximos de Deus podem ter momentos de dúvida. Mas a resposta de Jesus nos lembra que ele tem poder absoluto sobre as tempestades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O segredo é manter os olhos em Jesus. Ele não promete que não haverá tempestades, mas garante que não estaremos sozinhos. Sua paz transcende qualquer situação e seu poder é maior do que qualquer vento ou onda. Reflita. Quais tempestades na sua vida precisam ser entregues a Jesus? Você está confiando que Ele tem o controle, mesmo quando tudo parece perdido? Hoje, Jesus o convida a descansar na sua paz e a lembrar que Ele está no seu barco. Não importa quão forte seja a tempestade, sua palavra é suficiente para acalmá-la. Escreva nos comentários: Jesus, confio na tua paz em meio às minhas tempestades. E juntos vamos declarar que seu poder e sua presença são suficientes para nos sustentar em qualquer circunstância. A multiplicação dos pães e dos peixes. O poder de Deus para multiplicar o pouco. Em Mateus 14:13-21, Jesus enfrenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas que o seguiam para ouvir suas palavras e receber sua cura. Quando chegou o fim do dia, os discípulos se preocuparam com a alimentação de todos, mas Jesus respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Mateus 14:16. Os discípulos apresentaram a Jesus apenas 5 pães e 2 peixes. Após abençoá-los, Jesus os partiu e os distribuiu, alimentando todos com abundância. Quando terminaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Essa história nos ensina um segredo poderoso. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele o multiplica de maneiras que vão além da nossa compreensão. Reflita. Você já se sentiu como se não tivesse o suficiente para atender às demandas da vida? Está disposto a confiar que Deus pode usar o que você tem, por menor que pareça, para fazer grandes coisas? Os discípulos enxergavam a escassez, mas Jesus viu a provisão. Isso nos lembra que o que parece pequeno aos nossos olhos é mais que suficiente nas mãos de Deus. Não importa quão limitados sejam os seus recursos ou talentos, Deus pode usá-los para satisfazer suas necessidades e abençoar outros. A multiplicação dos pães e dos peixes não foi apenas um milagre físico, também foi uma lição espiritual. Deus nos mostra que quando confiamos nele, sua provisão não apenas supre nossas necessidades, mas nos deixa com abundância. Reflita. O que você tem em suas mãos hoje que precisa entregar a Deus para que Ele multiplique? Como você pode confiar mais na provisão de Deus em sua vida? Deus não espera que você tenha tudo resolvido. Ele quer sua disposição de confiar e entregar o que você tem. Assim como os pães e os peixes alimentaram milhares, sua fé e obediência podem abrir caminho para milagres na sua vida e na vida de outros. Escreva nos comentários: Deus
multiplica o que coloco em tuas mãos, e juntos vamos declarar que seu poder continua agindo hoje, trazendo abundância onde antes havia escassez. A mulher com fluxo de sangue, a fé que move o coração de Deus. Em Marcos 5, 25-34, encontramos a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade que a debilitava física, emocional e espiritualmente. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas sua condição só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5, 28. Com coragem, ela atravessou a multidão e tocou na orla do manto de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Jesus, sentindo que o poder havia saído dele, perguntou: quem tocou nas minhas roupas? Marcos 5:30. A mulher, com temor, contou toda a verdade, e Jesus respondeu: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. Essa história nos ensina um segredo transformador. A fé sincera e ousada ativa o poder de Deus em nossas vidas. Reflita. Você está enfrentando uma situação que parece não ter solução? Você tem buscado a Jesus com a confiança de que Ele pode transformar o impossível? A mulher com fluxo de sangue não permitiu que a multidão ou sua condição a impedissem. Ela entendeu que um pequeno ato de fé podia mudar sua vida para sempre. Sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos nos aproximando de Jesus com confiança e expectativa. O segredo não está no tamanho da fé, mas na direção dela. Jesus não apenas curou o corpo dessa mulher, mas também restaurou sua identidade ao chamá-la de filha. Isso nos mostra que Deus deseja curar nossas feridas e restaurar nosso valor. Reflita. Que áreas da sua vida precisam do toque de Jesus? Você está disposto a dar um passo de fé, mesmo em meio a dúvidas ou medos? Hoje, Jesus convida você a se aproximar dele, independentemente da sua necessidade ou do peso que você carrega. Sua graça e poder são maiores do que qualquer desafio que você enfrente. Escreva nos comentários: Senhor, hoje toco no teu manto com fé, e juntos vamos declarar que o poder de Deus continua disponível para curar, restaurar e transformar. O filho pródigo, o amor incondicional do Pai. Em Lucas 15, 11-32, Jesus conta a parábola do filho pródigo, uma das histórias mais comoventes das Escrituras. Um jovem exige sua herança e a desperdiça vivendo de forma irresponsável. Quando perde tudo e enfrenta a fome, decide voltar para o pai dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Mas, para sua surpresa, o pai o vê de longe, corre para abraçá-lo e o recebe com alegria. Ele não apenas o perdoa, mas o restaura como filho, celebrando com uma grande festa. Enquanto isso, o irmão mais velho, que sempre foi obediente, questiona a generosidade do pai. O pai responde: Filho, você sempre está comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 31-32. Essa parábola nos revela um segredo profundo. O amor de Deus por nós é incondicional e está sempre pronto para nos receber de volta, não importa o quão longe tenhamos ido. Reflita. Você sente que está longe de Deus e teme que Ele não o aceite de volta? Você tem dificuldade em compreender ou aceitar a graça de Deus para outros? O pai na história representa Deus, que não apenas espera por nós, mas corre para nos encontrar quando damos o primeiro passo de volta. Seu amor não é baseado em merecimento, mas em sua infinita misericórdia. O filho pródigo nos ensina que nunca é tarde para voltar.
O irmão mais velho, por outro lado, nos desafia a refletir sobre nossa atitude. Será que estamos celebrando a graça de Deus na vida dos outros ou permitindo que o orgulho e a comparação nos afastem do coração do Pai? Reflita. O que você precisa deixar para trás hoje para voltar aos braços de Deus? Como você pode ser um reflexo do amor e da graça do Pai para os outros? Deus não apenas o perdoa, mas celebra sua volta e restaura sua identidade. Hoje é o dia de abandonar a culpa, a vergonha e o medo e abraçar o amor transformador do Pai. Escreva nos comentários: Pai, volto para ti com um coração arrependido, e juntos vamos celebrar o amor que restaura e dá nova vida. A mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Em João 4:42, Jesus tem um encontro transformador com uma mulher samaritana junto a um poço. Naquele tempo, samaritanos e judeus não interagiam, e a mulher, por causa de seu passado, era rejeitada pela sociedade. Mesmo assim, Jesus rompe as barreiras culturais e espirituais, oferecendo-lhe algo muito maior do que ela esperava. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4:13 e 14. A mulher havia buscado satisfação em relacionamentos e nos recursos do mundo, mas continuava vazia por dentro. Jesus revela que ele é o Messias e oferece a ela a água viva que pode preencher sua alma e dar-lhe propósito eterno. Este encontro nos ensina um segredo poderoso. A verdadeira satisfação só é encontrada em Jesus, que é a fonte da água viva. Reflita. Você tem buscado preencher seu vazio com coisas que nunca satisfazem. Está disposto a aceitar a oferta de Jesus e deixar que ele seja sua fonte de vida? A mulher samaritana foi transformada por esse encontro. Ela deixou seu cântaro e correu para contar à sua cidade sobre Jesus. Isso nos mostra que, quando encontramos a verdadeira fonte de vida, tudo o que antes parecia essencial perde a importância. O convite de Jesus é claro: beba da água viva e nunca mais terá sede. Ele não apenas supre nossas necessidades espirituais, mas também nos restaura e nos capacita a ser testemunhas do seu amor. Reflita: que cântaros você precisa deixar hoje para abraçar a água viva que Jesus oferece? Como você pode compartilhar essa água com outros que também estão sedentos espiritualmente? Jesus ainda oferece essa água hoje. Não importa quão profundo seja o vazio em seu coração, seu amor e graça são mais do que suficientes para preenchê-lo. Escreva nos comentários: Jesus, dá-me da tua água viva. E juntos vamos declarar que encontramos em Cristo a verdadeira satisfação que o mundo não pode oferecer. A parábola do bom samaritano: amar como Deus ama. Em Lucas 10, 25 e 37, Jesus responde à pergunta: quem é o meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano, desafiando as noções tradicionais de amor e compaixão. Na história, um homem é atacado por ladrões e deixado à beira da estrada, gravemente ferido. Um sacerdote e um levita passam por ele, mas não ajudam. Então, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, se compadece. Ele cuida das feridas do homem, o leva a uma hospedaria e paga todas as despesas necessárias para sua recuperação. No final, Jesus pergunta: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta é clara: aquele que teve misericórdia dele. Lucas 10, 36, 37. Jesus conclui com um chamado: vá e faça o mesmo. Essa parábola nos ensina um segredo essencial do Evangelho. Amar ao próximo não é apenas uma questão de palavras, mas de ações concretas e sacrificialmente generosas. Reflita: você já teve a oportunidade de ajudar alguém em necessidade, mas escolheu ignorar?
Há alguém em sua vida que Deus está chamando você a amar, mesmo que isso seja desconfortável ou difícil? O bom samaritano não foi movido por obrigação, mas por compaixão genuína. Ele não viu o homem ferido como um estranho ou inimigo, mas como alguém digno de cuidado. Isso nos desafia a amar como Deus ama, ultrapassando barreiras culturais, sociais ou religiosas. Amar como Deus ama significa agir, mesmo quando não é conveniente ou fácil. É abrir mão de nosso conforto, tempo e recursos para atender às necessidades de quem está ao nosso redor. Reflita. Como você pode ser um bom samaritano para alguém esta semana? Que passos pode tomar para demonstrar o amor de Deus? De forma prática e intencional, Jesus nos chama a refletir o seu amor no mundo. Quando mostramos compaixão e misericórdia, glorificamos a Deus e nos tornamos instrumentos de sua graça. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar como tu amas. E juntos vamos pedir a Deus que transforme nossos corações para sermos canais do seu amor. Pedro anda sobre as águas. Fé que desafia o impossível. Em Mateus 14, 22, 33, encontramos uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Depois de alimentar a multidão, Jesus instruiu os discípulos a atravessarem o mar em um barco. Durante a noite, uma tempestade começou a agitar as águas, e de repente, Jesus veio até eles caminhando sobre o mar. Cheios de medo, os discípulos pensaram que era um fantasma, mas Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. Pedro, ousado, respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 28. Jesus disse: Venha. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. No entanto, ao sentir o vento e ver as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Clamando, disse: Senhor, salva-me. Jesus o segurou e perguntou: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 31. Essa história nos revela um segredo poderoso. Quando mantemos os olhos em Jesus, somos capazes de fazer o impossível. Mas quando focamos nas circunstâncias, perdemos a fé e começamos a afundar. Reflita. Você já se sentiu chamado a sair da sua zona de conforto, mas o medo o paralisou? Está disposto a confiar em Jesus e dar passos de fé, mesmo em meio às tempestades? Pedro nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de obedecer ao chamado de Jesus, mesmo quando parece impossível. O vento e as ondas são como os desafios da vida, mas Jesus está conosco, pronto para nos segurar quando nos sentimos fracos. O segredo aqui é manter o foco nele. Jesus não promete que o caminho será fácil, mas garante que estará ao nosso lado. Reflita. Que barcas você precisa deixar para caminhar em direção a Jesus? Está disposto a confiar mais no poder de Deus do que em suas próprias limitações? Hoje, Jesus o chama a dar um passo de fé e a confiar que Ele está no controle. Não importa quão forte seja a tempestade, sua presença é suficiente para sustentá-lo. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a caminhar por fé. E juntos vamos declarar que estamos prontos para sair das nossas zonas de conforto e confiar no poder de Deus. A conversão de Saulo, de perseguidor a apóstolo. Em Atos 9, 1-19, lemos a impressionante história de Saulo, um homem que perseguia ferozmente os seguidores de Jesus. Enquanto viajava para Damasco, com o objetivo de prender mais cristãos, uma luz do céu o envolveu, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Confuso, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9:5. A partir desse momento, a vida de Saulo mudou radicalmente. Ele ficou cego por 3 dias.
até que Ananias, obedecendo à direção do Senhor, foi até ele, orou por ele e Saulo recuperou a visão. Cheio do Espírito Santo, ele foi batizado e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Essa história nos revela um segredo poderoso. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo os corações mais endurecidos podem ser transformados por um encontro com Jesus. Reflita. Você acredita que seus erros ou seu passado o desqualificam para ser usado por Deus? Há alguém em sua vida que parece estar longe demais para ser alcançado pela graça de Deus? Saulo nos mostra que o poder de Deus não tem limites. Ele foi de perseguidor a pregador, de inimigo da cruz a um dos maiores apóstolos da história. Isso nos lembra que Deus não apenas nos transforma, mas também nos usa para cumprir seus propósitos. O chamado de Saulo é um lembrete de que Deus vê em nós mais do que vemos em nós mesmos. Ele não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar em suas mãos. Reflita. Que áreas de sua vida precisam ser transformadas pela graça de Deus? Você está disposto a responder ao chamado de Deus, assim como Saulo fez? Hoje Deus o convida a confiar que seu amor pode transformar qualquer história. Assim como Saulo, você pode ser um instrumento de sua glória, não importa o seu passado. Escreva nos comentários: Senhor, transforma minha vida como transformaste a de Saulo. E juntos vamos declarar que a graça e o poder de Deus podem mudar qualquer coração e qualquer história. A fé da mulher cananeia, persistência que toca o coração de Deus. Em Mateus 15, 21, 28, encontramos a história de uma mulher cananeia que se aproxima de Jesus, clamando por ajuda. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Mateus 15, 22. Inicialmente, Jesus não responde. Os discípulos pedem que ele a mande embora, mas ela continua clamando. Jesus parece rejeitá-la, dizendo: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. Mesmo assim, a mulher insiste: Senhor, ajuda-me. Mateus 15, 25. Jesus responde: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Com uma fé inquebrantável, ela replica: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Impressionado, Jesus declara: Mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Mateus 15, 28. Naquele momento, sua filha foi curada. Essa história nos ensina um segredo poderoso. A fé persistente e humilde move o coração de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Reflita. Você já se sentiu ignorado ou rejeitado em suas orações? Está disposto a continuar clamando a Deus, mesmo sem ver respostas imediatas? A mulher cananeia não permitiu que o silêncio ou as aparentes barreiras a impedissem. Ela reconheceu o poder de Jesus e confiou que até a menor expressão de sua graça seria suficiente para resolver sua situação. Essa história nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a persistir em oração, confiando que Deus está ouvindo e agindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo? Reflita. Que situações em sua vida você precisa entregar novamente a Deus com um coração cheio de fé? Está pronto para confiar na bondade e no tempo perfeito de Deus, mesmo que não compreenda seus caminhos? Hoje, Deus o convida a renovar sua fé e a confiar em sua misericórdia. Não importa quão difícil seja sua situação, Ele ouve suas orações e está agindo em seu favor. Escreva nos comentários: Senhor, confio em tua misericórdia e não desistirei. E juntos vamos declarar que a fé persistente pode mover montanhas e tocar o coração de Deus. A parábola do semeador
preparando o coração para a palavra de Deus. Em Mateus 13, 1-9 e 18, 23, Jesus conta a parábola do semeador, explicando como a palavra de Deus pode impactar diferentes corações. Um semeador saiu a semear e as sementes caíram em 4 tipos de terreno. 1. À beira do caminho. As aves comeram as sementes antes de brotarem, representando aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem, e o inimigo a rouba. 2. Em terreno pedregoso. As sementes germinam rapidamente, mas por falta de raiz. Logo, morrem, representando aqueles que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante das dificuldades. 3. Entre espinhos, as sementes crescem, mas são sufocadas pelas preocupações da vida e pela sedução das riquezas. 4. Em boa terra, as sementes produzem frutos abundantes, representando aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e vivem de acordo com ela. Jesus termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 9. Essa parábola nos revela um segredo essencial. A eficácia da palavra de Deus em nossa vida depende da condição do nosso coração. Reflita: como está o terreno do seu coração? Ele está preparado para receber e dar frutos da palavra de Deus? Há espinhos em sua vida, como preocupações ou distrações, que estão sufocando o crescimento da palavra? Jesus nos chama a examinar nossa disposição espiritual. O boa terra não acontece automaticamente, é preciso cultivá-la com oração, arrependimento e obediência. Quando permitimos que a palavra crie raízes profundas, ela transforma nossas vidas e impacta as pessoas ao nosso redor. Reflita: que passos você pode dar hoje para remover os espinhos e preparar seu coração como boa terra? Como você pode permitir que a palavra de Deus produza frutos em sua vida? Deus deseja que seu poder e propósito se manifestem em sua vida, mas isso requer um coração aberto e disposto a ser transformado. Escreva nos comentários: Senhor, faça do meu coração boa terra, e juntos vamos declarar que a palavra de Deus terá impacto profundo e duradouro em nossas vidas. A parábola dos 2 filhos. Obediência em ações, não apenas em palavras. Em Mateus 21, 28, 31, Jesus conta a história de 2 filhos, cada um com uma resposta diferente ao pedido de seu pai. O pai pede aos 2 que trabalhem na vinha. O primeiro filho diz: não quero, mas depois se arrepende e vai trabalhar. 2. O segundo filho diz: sim, Senhor, mas não cumpre sua palavra. Jesus então pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta é clara: o primeiro. Mateus 21, 31. Essa parábola nos ensina um segredo valioso. Obedecer a Deus não se trata apenas de palavras ou intenções, mas de ações sinceras. Reflita: há momentos em sua vida em que você disse sim a Deus, mas não cumpriu o que prometeu? Está disposto a se arrepender e agir, mesmo que inicialmente tenha dito não? Jesus usou essa parábola para mostrar que a verdadeira obediência vem de um coração que se arrepende e age conforme a vontade de Deus. O primeiro filho, embora tenha começado mal, decidiu mudar e obedecer. Isso nos lembra que Deus valoriza mais o arrependimento e a ação do que promessas vazias. O segundo filho representa aqueles que dizem as coisas certas, mas não vivem de acordo com elas. Isso nos desafia a alinhar nossas palavras com nossas ações, buscando uma fé autêntica. Reflita: que áreas em sua vida precisam de ação, não apenas de boas intenções? Como você pode começar a obedecer a Deus hoje, mesmo que tenha falhado no passado? Deus está sempre pronto a nos receber quando nos arrependemos e tomamos a decisão de obedecer. Ele não busca perfeição, mas um coração disposto a fazer sua vontade. Escreva nos comentários: Senhor, quero obedecer-te com minhas ações,
E juntos vamos pedir que Deus nos dê força e coragem para viver de maneira alinhada com sua vontade. A parábola dos talentos, ser fiel no pouco para receber muito. Em Mateus 25, 14 e 30, Jesus conta da história de um homem que, antes de viajar, confia seus bens a 3 servos. Ele dá 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro, conforme suas capacidades. O servo com 5 talentos negocia e ganha outros 5. O com 2 talentos também multiplica o que recebeu, ganhando mais 2. O com 1 talento, por medo, enterra o que recebeu e não produz nada. Quando o senhor retorna, elogia os 2 primeiros, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Mateus 25, 21. No entanto, o terceiro servo é repreendido por sua negligência e falta de ação. Essa parábola nos revela um segredo importante. Deus nos confia talentos, recursos e oportunidades para que os usemos e multipliquemos para sua glória. Reflita. Quais dons, habilidades ou recursos Deus confiou a você? Está usando-os para glorificar a Deus e abençoar outros, ou tem enterrado suas oportunidades por medo ou insegurança? O terceiro servo não foi condenado por ter menos talentos, mas por sua inatividade e falta de fé. Ele agiu com medo, esquecendo que o Senhor esperava dele iniciativa e coragem. Isso nos lembra que Deus não exige resultados extraordinários, mas fidelidade no que nos deu. Reflita, que áreas da sua vida precisam de mais empenho para multiplicar o que Deus confiou a você? Como você pode usar seus talentos de forma mais intencional para o reino de Deus? Deus nos chama a ser proativos e confiantes em seu poder. Quando usamos nossos dons para glorificá-lo, não apenas cumprimos nosso propósito, mas experimentamos a alegria de participar do que Ele está fazendo no mundo. Escreva nos comentários: Senhor, quero ser fiel com o que me confiaste. E juntos, vamos declarar que estamos prontos para multiplicar os talentos que Deus colocou em nossas mãos. O jovem rico, escolher a Deus acima de tudo. Em Mateus 19, 16, 22, um jovem se aproxima de Jesus com uma pergunta sincera: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe responde sobre a importância de guardar os mandamentos. O jovem afirma que os tem obedecido desde a juventude, mas sente que ainda falta algo. Então, Jesus o desafia: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mateus 19, 21. Ao ouvir isso, o jovem se entristece e vai embora, pois tinha muitas riquezas. Essa história nos ensina um segredo transformador. Seguir a Jesus exige que coloquemos Deus acima de tudo, sem deixar que bens, sonhos ou relacionamentos ocupem o lugar que pertence somente a Ele. Reflita. Há algo em sua vida que ocupa o lugar de Deus no seu coração? Está disposto a abrir mão do que for necessário para segui-lo de todo o coração? O jovem rico era obediente às leis e moralmente correto, mas seu coração estava preso às suas riquezas. Jesus não condenou os bens em si, mas o fato de que eles se tornaram um obstáculo entre o jovem e Deus. Essa história nos desafia a refletir. O que estamos acumulando aqui na terra que pode estar nos afastando do verdadeiro tesouro nos céus? Reflita. Quais tesouros você precisa entregar a Deus para que Ele ocupe o lugar central em sua vida? Como você pode demonstrar sua confiança nele, mesmo diante de sacrifícios difíceis? Jesus nos lembra que, embora seja difícil para um coração apegado às riquezas entrar no reino dos céus, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mateus 19, 26. Hoje,
Deus o convida a confiar plenamente nele e a abrir mão de tudo o que possa estar ocupando o lugar que só pertence a ele. Escreva nos comentários: Senhor, Tu és o meu maior tesouro. E juntos vamos declarar que nosso coração pertence completamente a Deus e que confiamos em seu plano perfeito. A oração de Jesus no Getsêmani, submissão total à vontade de Deus. Em Mateus 26, 36, 46, Jesus, momentos antes de ser traído e preso, vai ao jardim do Getsêmani para orar. Em profunda angústia, ele diz aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Afastando-se um pouco, ele se prostra e clama: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Por 3 vezes, Jesus ora com as mesmas palavras, mostrando sua luta interna. Ainda assim, ele escolhe submeter-se totalmente ao plano do Pai. Após a oração, ele se levanta e diz aos discípulos: levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Mateus 26, 46. Essa passagem nos revela um segredo poderoso. A verdadeira força vem da submissão total à vontade de Deus, mesmo em meio à dor e à incerteza. Reflita. Há situações em sua vida nas quais você luta para aceitar a vontade de Deus? Está disposto a entregar seus desejos e planos nas mãos dele, confiando em seu propósito maior. No Getsêmani, vemos tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Ele sentiu o peso do sofrimento iminente, mas escolheu confiar no plano do Pai, sabendo que a cruz era necessária para a redenção da humanidade. A oração de Jesus nos ensina que submissão não é fraqueza, mas um ato de fé e coragem. Quando dizemos, não seja como eu quero, mas como tu queres, declaramos nossa confiança de que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Reflita. Quais cálices você precisa entregar a Deus hoje, pedindo que a vontade dele seja feita? Como você pode confiar mais no plano divino, mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Hoje, Deus o convida a seguir o exemplo de Jesus e a se render à sua vontade. Mesmo que o caminho seja desafiador, ele promete estar ao seu lado e trabalhar todas as coisas para o bem. Escreva nos comentários: Senhor, confio na tua vontade para a minha vida. E juntos vamos declarar nossa fé no plano perfeito de Deus, que nunca falha. A parábola das 10 virgens. Preparação para a vinda do Senhor. Em Mateus 25, 1, 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens para ilustrar a importância de estarmos preparados para a sua volta. 10 virgens pegaram suas lâmpadas e foram esperar o noivo. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram insensatas e não levaram reserva. Quando o noivo demorou a chegar, todas cochilaram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. Mateus 25, 6. As prudentes encheram suas lâmpadas com o óleo extra e estavam prontas para seguir o noivo. Mas as insensatas, sem óleo, pediram ajuda às outras, que responderam: não, pois pode ser que não. Haja o suficiente para nós e para vocês. Mateus 25, 9. Enquanto as insensatas saíram para comprar mais óleo, o noivo chegou, e as prudentes entraram com ele para o banquete. Quando as outras voltaram, era tarde demais. A porta já estava fechada. Jesus conclui a parábola com um aviso: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Essa parábola nos ensina um segredo vital. A preparação espiritual é essencial para estarmos prontos para a volta de Jesus. Não podemos nos descuidar, pois não sabemos quando ele virá. Reflita.
Você está vivendo como alguém preparado para encontrar o Senhor? O óleo da sua lâmpada está cheio ou você tem negligenciado sua vida espiritual? O óleo representa nossa comunhão com Deus, nossa fé e nossa obediência. Ele não pode ser emprestado ou adquirido no último momento, precisa ser cultivado diariamente. As insensatas foram despreparadas, acreditando que teriam tempo de sobra para se ajustar. Mas Jesus nos lembra que sua volta será repentina e que precisamos estar sempre prontos. Reflita, que passos você pode tomar hoje para manter sua lâmpada cheia? Há algo em sua vida que está impedindo você de viver em constante preparação? Jesus nos chama a viver de maneira vigilante, cultivando nossa relação com Ele e mantendo nossos corações alinhados com sua vontade. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a estar preparado para a tua vinda. E juntos vamos declarar que nossas lâmpadas estarão cheias e prontas para o grande dia do Senhor. A cura do paralítico. Fé que vence os obstáculos. Em Marcos 2, 1-12, lemos a história de um paralítico que foi levado por 4 amigos até Jesus. Quando chegaram à casa onde Jesus estava, a multidão era tão grande que não conseguiam entrar pela porta. Determinados a alcançar o mestre, os amigos subiram ao telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico até onde Jesus estava. Vendo a fé deles, Jesus declarou: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Alguns mestres da lei questionaram em seus corações quem Jesus pensava que era para perdoar pecados. Mas Jesus, sabendo o que pensavam, disse: Para que saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Marcos 2, 10, 11. Imediatamente, o homem se levantou, pegou sua maca e saiu diante de todos, glorificando a Deus. Essa história nos ensina um segredo poderoso. A fé persistente, mesmo diante de obstáculos, move o coração de Deus e libera milagres. Reflita. Você já enfrentou barreiras que dificultaram sua caminhada em direção a Deus? Está cercado de pessoas que o ajudam a se aproximar de Jesus ou que o afastam? A fé dos amigos do paralítico é um exemplo de amor e determinação. Eles não desistiram diante da multidão. Encontraram uma solução criativa para levar seu amigo até Jesus. Essa atitude nos desafia a examinar se estamos prontos para persistir, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, vemos que Jesus não apenas curou o corpo do paralítico, mas também perdoou seus pecados, mostrando que a necessidade espiritual é sempre a prioridade de Deus. Reflita. Que obstáculos você precisa superar para experimentar a presença de Jesus? Como você pode demonstrar fé prática, ajudando outros a se aproximarem de Cristo? Hoje, Deus o chama a renovar sua fé e a não desistir, mesmo diante das dificuldades. Ele vê sua determinação e está pronto para agir em sua vida de maneiras poderosas. Escreva nos comentários: Senhor, aumenta minha fé e ajuda-me a superar os obstáculos, e juntos vamos declarar que nada poderá nos impedir de buscar e confiar no poder de Deus. Zaqueu. Transformação pelo encontro com Jesus. Em Lucas 19, 1-10, encontramos Zaqueu, um homem rico e chefe dos cobradores de impostos. Por sua profissão e atitudes, era desprezado pelos judeus. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, Zaqueu, sendo de baixa estatura, subiu em uma figueira para vê-lo. Ao passar, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Lucas 19:5. Surpreso e cheio de alegria, Zaqueu desceu e recebeu Jesus em sua casa. Durante o encontro, ele declarou: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Lucas 19:8. Jesus respondeu:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 9 e 10. Essa história nos revela um segredo maravilhoso. Nenhum coração está longe demais para ser transformado pelo amor e pela presença de Jesus. Reflita. Você já se sentiu indigno de receber a atenção de Deus, como Zaqueu poderia ter se sentido? Está disposto a abrir sua vida completamente para Jesus e permitir que Ele transforme o que precisa ser mudado? Zaqueu buscou apenas ver Jesus, mas Jesus buscava transformar sua vida. O encontro mudou completamente o coração de Zaqueu, levando-o ao arrependimento e a um compromisso prático de corrigir seus erros. Isso nos mostra que a verdadeira fé gera transformação visível em nossas atitudes e escolhas. Reflita. Há algo em sua vida que você precisa entregar a Jesus para ser transformado? Como você pode demonstrar sua fé de maneira prática, assim como Zaqueu fez? Jesus ainda hoje chama as pessoas pelo nome, oferecendo graça e restauração. Não importa seu passado ou sua reputação. Ele deseja trazer salvação à sua casa e ao seu coração. Escreva nos comentários: Senhor, entra em minha vida e transforma-me como fizeste com Zaqueu. E juntos vamos declarar que a presença de Jesus pode mudar qualquer história. A ressurreição de Lázaro. Jesus tem poder sobre a morte. Em João 11, 44, encontramos uma das demonstrações mais impressionantes do poder de Jesus: a ressurreição de Lázaro. Quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus declarou: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, 4. No entanto, quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Marta, irmã de Lázaro, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Chegando ao túmulo, Jesus ordenou que a pedra fosse removida. Ele orou ao Pai e, em seguida, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. João 11, 43. E Lázaro saiu, vivo, para a glória de Deus. Essa história nos revela um segredo transformador. Jesus não apenas tem o poder de trazer vida onde há morte, mas Ele próprio é a ressurreição e a vida. Reflita. Há áreas em sua vida que parecem mortas e sem esperança. Está disposto a confiar que Jesus pode trazer vida e restauração, mesmo em situações que parecem impossíveis? Marta e Maria acreditavam que Jesus tinha poder, mas achavam que ele havia chegado tarde demais. No entanto, Jesus mostrou que seu tempo é perfeito e que não há limite para o que ele pode fazer. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, ele tem a última palavra. Reflita. Que situações você precisa entregar a Jesus hoje, confiando que Ele pode transformá-las? Como você pode viver com a confiança de que Jesus é a fonte de vida, mesmo em meio aos desafios? Jesus o convida a crer nele e a confiar que seu poder está disponível para restaurar sua vida e trazer esperança onde parece haver apenas desespero. Escreva nos comentários: Senhor, creio que Tu és a ressurreição e a vida. E juntos vamos declarar que em Jesus há poder para vencer qualquer adversidade e trazer vida em abundância. A parábola do filho pródigo, o amor restaurador do Pai. Em Lucas 15, 11 e 32, Jesus conta uma das parábolas mais comoventes, a do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua herança antecipada e, depois de recebê-la, partiu para uma terra distante, onde desperdiçou tudo em uma vida desregrada.
Quando a fome assolou a região, ele começou a passar necessidade. Decidiu então retornar ao pai, dizendo consigo mesmo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em Lucas 15, 18, 19. Para sua surpresa, enquanto ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Ele ordenou que seus servos preparassem uma grande celebração, dizendo: Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Enquanto isso, o filho mais velho ficou indignado com a recepção dada ao irmão. O pai explicou: Filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas era justo celebrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 31, 32. Essa parábola nos revela um segredo profundo. O amor de Deus é incondicional e sempre está disposto a nos receber de volta, independentemente de quão longe tenhamos ido. Reflita. Você já se sentiu como o filho pródigo, distante de Deus e indigno de seu amor? Como o irmão mais velho, você já teve dificuldade em aceitar a graça de Deus para outras pessoas? O pai, nesta parábola, representa Deus, que não apenas nos espera, mas corre em nossa direção quando damos o primeiro passo de arrependimento. Ele não nos trata como merecemos, mas nos restaura como filhos amados. Essa história também nos desafia a refletir sobre nossa atitude. O filho mais velho, apesar de estar fisicamente próximo do pai, não compreendia plenamente a graça e o amor que ele oferecia. Reflita. Há algo que você precisa deixar para trás para retornar ao pai. Como você pode demonstrar esse amor e graça restauradora às pessoas ao seu redor? Hoje, Deus o chama a voltar para casa. Não importa o quão longe você foi, seu amor o aguarda com braços abertos. Escreva nos comentários: Pai, eu volto para ti com um coração arrependido, e juntos vamos celebrar o amor incondicional que restaura e transforma vidas. A transfiguração de Jesus, uma revelação da sua glória. Em Mateus 17, 1, 9, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde acontece algo extraordinário. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, 2. De repente, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Pedro, impressionado, diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus 17, 4. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17, 5. Os discípulos caíram com o rosto em terra, cheios de medo. Mas Jesus os tocou e disse: Levantem-se, não tenham medo. Mateus 17, 7. Quando olharam novamente, viram apenas Jesus. Essa passagem nos revela um segredo profundo. Jesus não é apenas nosso Salvador. Ele é o Filho glorioso de Deus, digno de toda a adoração e obediência. Reflita. Você reconhece a glória e a autoridade de Jesus em sua vida diária? Tem permitido que sua presença transforme sua perspectiva sobre quem ele é? A transfiguração foi um vislumbre da glória celestial de Jesus, confirmando sua identidade divina e conectando-o às promessas do Antigo Testamento, representadas por Moisés, a lei, e Elias, os profetas. A voz do Pai destacou que Jesus é a revelação suprema de Deus e que devemos ouvir e seguir sua palavra acima de tudo. Pedro queria permanecer naquele momento glorioso, mas a transfiguração também foi um chamado à ação. Os discípulos precisavam levar essa experiência para transformar suas vidas e impactar o mundo. Reflita.
Que áreas da sua vida precisam ser transformadas pela glória de Jesus? Como você pode ouvir e obedecer mais atentamente a sua voz? Hoje, Deus o chama a reconhecer a majestade de Jesus e a permitir que sua presença ilumine e guie sua jornada. Escreva nos comentários: Senhor, reconheço tua glória e entrego minha vida a ti. E juntos vamos declarar que Jesus é digno de toda adoração e obediência. A parábola da ovelha perdida. O amor que busca e restaura. Em Lucas 15, 3, 7, Jesus conta uma parábola que demonstra o profundo amor de Deus por cada um de nós. Qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, 4. Quando a encontra, o pastor a coloca alegremente sobre os ombros e chama os amigos e vizinhos para celebrar, dizendo: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Lucas 15, 6. Jesus conclui: Assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 7. Essa parábola nos revela um segredo transformador. O coração de Deus está sempre voltado para aqueles que estão perdidos, e Ele busca cada um com amor incondicional e alegria na restauração. Reflita, você já se sentiu como a ovelha perdida, longe de Deus e sem rumo? Como pode responder ao amor de Deus que o busca incessantemente? O pastor não mede esforços para encontrar a ovelha perdida. Isso nos lembra que, mesmo que nos afastemos, Deus nunca desiste de nós. Seu amor é tão grande que Ele deixa as 99 para buscar aquela que está em perigo. Além disso, essa parábola nos desafia a refletir sobre nossa atitude em relação aos perdidos. Será que temos o mesmo coração de Deus, desejando ver outras pessoas sendo restauradas, ou somos indiferentes à sua situação? Reflita. Quem, em sua vida, pode estar precisando de apoio e do amor de Deus? Como você pode ser um instrumento para ajudar a trazer de volta aqueles que estão distantes? Hoje, Deus o convida a se deixar ser encontrado por Ele e a celebrar o amor que nunca falha. Escreva nos comentários: Senhor, obrigado por me buscar quando me perdi. E juntos vamos agradecer pelo amor de Deus, que busca e restaura a todos. Nós, a viúva persistente, o poder da oração perseverante. Em Lucas 18, 1, 8, Jesus conta a parábola de uma viúva que busca justiça diante de um juiz injusto. Apesar de o juiz ser descrito como alguém que não temia a Deus nem respeitava os homens, ele acaba cedendo ao pedido dela porque não aguentava mais sua insistência. Já que esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Lucas 18, 5. Jesus então explica: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que continuará adiando sua resposta? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Lucas 18, 7 e 8. Essa parábola nos ensina um segredo essencial. A oração persistente é poderosa e move o coração de Deus. Ele não é como o juiz injusto. Ele é um pai amoroso, atento ao clamor de seus filhos. Reflita. Há algo em sua vida pelo qual você tem orado e está esperando uma resposta de Deus? Você tem perseverado na oração ou desistido diante do silêncio? A viúva é um exemplo de determinação. Sua persistência nos desafia a não desistir, mesmo quando parece que nossas orações não estão sendo respondidas. Jesus nos lembra que Deus é fiel e que suas respostas vêm no momento certo, mesmo que pareçam demoradas. Reflita. Como você pode renovar sua confiança no caráter fiel de Deus? Que passos pode tomar para tornar sua vida de oração mais consistente e fervorosa? Jesus termina a parábola com uma pergunta desafiadora. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Lucas 18:8. Essa pergunta nos convida a refletir. Será que nossa fé é persistente o suficiente para resistir às dificuldades e confiar que Deus fará justiça no tempo dele? Hoje, Deus o encoraja a não desistir. Suas orações são ouvidas e Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e não desistirei na oração. E juntos vamos declarar nossa perseverança e confiança no Deus que ouve e responde. A mulher surpreendida em adultério. Graça em vez de condenação. Em João 8:1-11. Os fariseus e mestres da lei trazem a Jesus uma mulher apanhada em adultério, tentando colocá-lo em uma posição difícil. Eles dizem: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? João 8:4-5. Jesus, em vez de responder imediatamente, inclina-se e começa a escrever no chão. Depois ele diz: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. João 8:7. Um a um todos vão embora, começando pelos mais velhos. Quando a mulher fica sozinha com Jesus, ele pergunta: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus diz: Eu também não a condeno. Agora vá e não peque mais. João 8:11. Essa história nos revela um segredo poderoso. A graça de Deus não apenas nos livra da condenação, mas também nos chama a uma vida transformada. Reflita. Você já se sentiu esmagado pela culpa, como se estivesse além do alcance do perdão de Deus? Como você pode responder à graça de Deus com um coração arrependido e disposto a mudar? Jesus não minimizou o pecado da mulher, mas também não permitiu que ela fosse condenada pelos outros. Sua resposta nos mostra que a graça de Deus é maior do que nossos erros e que Ele sempre oferece uma oportunidade de recomeço. Essa história também nos desafia a examinar nossa atitude em relação aos outros. Muitas vezes, somos rápidos em julgar, esquecendo que todos somos pecadores e dependentes da misericórdia de Deus. Reflita. Há alguém que você precisa perdoar ou tratar com mais graça e compaixão? Como você pode viver de maneira que outros vejam a graça de Deus através de suas ações? Hoje, Deus o lembra de que em Cristo não há condenação. Ele o chama a viver em liberdade e a espalhar a mesma graça que recebeu. Escreva nos comentários: Senhor, obrigado por tua graça que me restaura, e juntos vamos celebrar o perdão e a nova vida que recebemos em Jesus, o ladrão na cruz, salvação pela fé, mesmo no último instante. Em Lucas 23, 39 e 43, vemos um dos momentos mais impactantes da crucificação de Jesus. 2 criminosos foram crucificados ao lado dele. Um deles zombava, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Mas o outro ladrão o repreendeu. Você não teme a Deus? Estamos sendo punidos com justiça, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas 23, 40, 41. Em seguida, ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Jesus respondeu com uma promessa que mudou seu destino eterno. Eu lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa passagem nos revela um segredo poderoso. A salvação não depende de nossas obras, mas da nossa fé em Jesus Cristo. Não importa o quão tarde pareça, a graça de Deus está sempre disponível. Reflita. Você acredita que a graça de Deus é suficiente mesmo diante de seus erros e falhas? Há alguém em sua vida que precisa ouvir que nunca é tarde para buscar a salvação?
O ladrão não tinha tempo para corrigir sua vida ou realizar boas obras. Sua única ação foi reconhecer sua condição, clamar a Jesus e confiar nele. Isso nos ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, acessível a todos que se arrependem e colocam sua fé em Cristo. Essa história também nos desafia a abandonar qualquer pensamento de que alguém está além do alcance da graça de Deus. Enquanto houver vida, há esperança. Reflita. Há algo em sua vida que você precisa entregar a Jesus hoje? Como você pode compartilhar essa mensagem de esperança e salvação com outras pessoas? Hoje Jesus o convida a confiar plenamente em sua graça e a viver com a certeza de que a salvação é garantida para aqueles que colocam sua fé nele. Escreva nos comentários: Senhor, confio em tua graça e promessa de vida eterna. E juntos vamos declarar que Jesus é a nossa esperança e salvação. Parabéns por chegar até aqui. Muito poucas pessoas dedicam tempo para refletir profundamente sobre a palavra de Deus, e você fez isso. Este momento não é coincidência. É uma prova de que Deus está guiando você e trabalhando em sua vida. Você é especial para Ele, um filho amado, chamado por sua graça e propósito. Hoje, exploramos um dos maiores segredos da Bíblia. A graça de Deus está disponível para todos, independentemente de quem somos, do que fizemos ou de quanto falhamos. Desde o ladrão na cruz até a parábola das ovelhas perdidas, a história da Bíblia é uma constante convocação para receber seu amor e viver na promessa da vida eterna. Se você ainda não o fez, quero convidá-lo a dar alguns passos simples. 1. Inscreva-se no canal. Isso permitirá que você continue conectado a este espaço, onde buscamos crescer espiritualmente juntos. 2. Dê um gostei neste vídeo. Esse gesto simples ajuda as plataformas digitais a compartilhar este conteúdo com mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. 3. Compartilhe este vídeo. Pode haver alguém em sua vida que esteja esperando por uma palavra de esperança. E você pode ser o canal para que essa mensagem chegue até ele. Por fim, quero pedir que você tire um momento agora. Pare o que está fazendo, feche os olhos e respire fundo. Dedique alguns minutos para agradecer a Deus por este tempo, por sua graça e pelas lições que você recebeu hoje. Não se esqueça, você é amado, chamado e tem um propósito eterno. Cada passo de fé que você dá é um passo em direção à vida abundante que Deus preparou para você. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as profundezas da palavra de Deus juntos. Até lá, que o Senhor o abençoe, guarde e faça resplandecer seu rosto sobre você. Amém.